Pergunta: uma vez que uma pessoa tenha se iluminado, é possível que ela retroceda a estágios de iluminação ou de experiências de iluminação? Resposta: não há, na verdade, algo que seja uma experiência de iluminação. Eu já ouvi muitas pessoas fazerem referência a essa ideia, mas elas, na realidade, não compreendem o significado da liberação. Para alcançarmos a iluminação, precisamos purificar os 4 obscurecimentos, os venenos da mente: o obscurecimento intelectual, o karma e o hábito. E criar condições favoráveis por meio do acúmulo de mérito. Olha que curioso, né? Ele fala de hábito, de karma, os venenos da mente, obscurecimento. E a gente precisa, então, criar condições favoráveis por meio do acúmulo de mérito. As pessoas que conseguem isso, elas manifestam as qualidades inconfundíveis e criam 2 tipos de benefício. O primeiro, o benefício para si, a remoção de todos os obscurecimentos e o reconhecimento da sua natureza intrínseca. É a realização do Dharmakaya. Essa realização nos liberta da ignorância e, ao ficarmos livres da ignorância, livra-nos de suas consequências. E o segundo benefício é para os outros. Ou seja, aqui ele chama que é a realização de 2 kayas da forma, que são como calor e luz que emanam naturalmente do sol do Dharmakaya. Gente, não se prendam muito a essas palavras, não. Entendam o contexto do que quer dizer, né? Principalmente do que ele está trazendo aqui. A pergunta é, se uma pessoa que já se iluminou, ela é possível retroceder? Existem estágios de iluminação ou experiências de iluminação? E aí ele diz que, para alcançar a iluminação, a gente precisa purificar os venenos da mente, o obscurecimento intelectual, o karma e o hábito. E a gente criar as condições favoráveis por meio do acúmulo de mérito. Aí eu pergunto, quais são as condições favoráveis que vocês estão criando na vida de vocês? Vamos incluir todos. Como nós, seres humanos, podemos criar condições favoráveis para acumular mérito? Bom, se a gente está numa escola de filosofia, se a gente está num grupo como esse, se interessando, querendo ouvir, compreendendo assuntos como esse, de alguma forma a gente está acumulando algum tipo de mérito que nos ajude. Porém, também sabe-se que a quem muito é dado, muito será cobrado. Não é verdade? E aí ele diz que quando a gente purifica os 4 obscurecimentos, os venenos da mente, o intelectual, o karma e o hábito, a gente cria benefício para a gente e para o outro. E aí ele está falando aqui sobre o Dharmakaya, sobre o Kaya, que nem eu mesma compreendi e não vou me prender a isso, que as nomenclaturas não são importantes. O que é importante é a gente compreender se a gente está criando um ambiente para a gente em que a gente possa purificar os venenos da mente, os obscurecimentos intelectuais, o karma e o hábito. Certa vez, uma mulher se dirigiu a uma mesa redonda da qual eu participava e disse que 3 anos antes ela havia sofrido um acidente de carro. Ela sentiu naquela ocasião que havia se iluminado e perguntava se achássemos que isso fosse possível. Cada integrante da mesa passou a palavra para o seguinte, até que por fim eu indaguei, você tem raiva? Sim, ela respondeu. Um dos venenos da mente. Novamente, você tem desejo? Ela disse, sim. Então eu lhe disse, você não tem a iluminação.
Durante as práticas de meditação, uma pessoa pode ter experiências de bem-aventurança. Ok, quem já teve experiências de bem-aventurança? Pode ter clareza e ou estabilidade. E às vezes essas experiências são interpretadas como iluminação, mas não são. As qualidades da iluminação são verdadeiramente originais e inconfundíveis. A pessoa não está mais circunscrita pela mente sansárica, nem pela existência sansárica, e não há possibilidade de perder essa realização. Então, quando a pergunta diz, uma pessoa que tenha se iluminado, é possível que ela retroceda a estágios de iluminação ou experiências de iluminação? E eu acho que aqui isso se responde, não é? Ele diz, não há possibilidade de perder essa realização. É como se você alcançasse uma bem-aventurança, uma clareza, uma estabilidade, e às vezes você caísse nos venenos da mente, né? A raiva, o desejo. E aí você imaginar que ela teve uma experiência de um clarão, uma experiência espiritual, né? De conexão, talvez, no acidente, como muitos acontecem, uma experiência de quase morte, né? Isso pode sim modificar a forma como a pessoa enxerga a vida. Mas aqui ele diz, se você ainda possui os venenos da mente, difícil. Não é iluminado, né? A gente não via um Buda acontecer isso. A gente lembra só de Jesus no templo, quando ele ficou com raiva dos comerciantes e ele derrubou as cadeiras, as mesas, o que tinha lá. E aquela raiva estava a serviço da vida, não é verdade? Então, a gente pode dialogar sobre isso aqui, como é que a gente enxerga isso aqui.